No próximo capítulo da novela Três Graças, a chacrinha vira campo minado quando Bagdá descobre que um policial cruzou seus limites. A reação é imediata e explosiva. Sem levantar a voz, ele deixa o recado mais perigoso possível. Ali não existe erro pequeno. Gerluce não recua. Sustenta o confronto, mantém a postura e deixa claro que não aceita intimidação. O embate só não vira tragédia porque Paulinho surge do nada e afronta Bagdá com coragem imprudente, afirmando que ninguém controla seus passos. O clima degringola em segundos, empurrões, gritos, olhares que prometem vingança. No último instante, Gerluce puxa Paulinho e os dois somem por um beco, buscando abrigo na casa de Viviane. Enquanto isso, o efeito colateral da guerra interna aparece. Jorginho sente o corpo falhar. A dor vem forte, derruba, paralisa. Kellen surge como âncora, segura, acalma, insiste para que ele respire. Entre suor frio e silêncio pesado, Jorginho entende que o conflito passou do limite. Mais tarde, fragilizado, ele faz um pedido direto a Bagdá, que Paulinho possa circular livremente. O líder cede contrariado, avisando que aquela tolerância tem prazo de validade. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e conta de onde você acompanha a novela. Com a liberdade recém-conquistada, Paulinho cruza o bairro sem saber que o destino preparou uma armadilha reveladora. Perto do local onde a escultura As Três Graças esteve escondida, algo brilha no chão, um brinco chamativo. A peça bate com a descrição de um dos assaltantes. O olhar dele muda. Aquilo não é acaso, é pista. Em paralelo, Lucélia observa à distância Meg conversando com Júnior. O riso cúmplice dos dois incomoda mais do que ela gostaria de admitir. O ciúme cresce em silêncio e vira decisão. Ela não ficará fora desse tabuleiro. Joaquim, por outro lado, recebe mais uma ligação de número oculto. Do outro lado, ninguém fala. O silêncio diz tudo. Ele desliga com a certeza incômoda de que está sendo observado. E quando parece que o pior já passou, Gerluce encurrala Joelle com uma pergunta direta sobre o pai do filho que ela espera. O rosto dela perde a cor. O segredo treme. E a próxima queda pode ser irreversível. Ferretti mostrará que não chegou ao topo à toa. Ameaçado por uma mensagem anônima, direta e cirúrgica, o empresário perceberá que não se trata de blefe. Alguém sabe demais. E pior, alguém está disposto a agir. A ameaça chega em um envelope pardo, deixado sem remetente, contendo cópias de notas fiscais, fotos borradas da farmácia da chacrinha e um relatório médico que aponta inconsistências graves nos medicamentos distribuídos pela fundação. O recado é curto, mas devastador. O ato final está próximo. Ferretti sente o chão ceder por um segundo, mas logo recupera o controle. Ele entende que está diante de uma contagem regressiva e decide antecipar seus movimentos antes que Gerluce e seu grupo avancem para o golpe definitivo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gerluce e seus aliados comemoram uma vitória parcial. Após uma corrida contra o tempo, eles conseguem levantar dinheiro suficiente para comprar remédios verdadeiros e iniciar a substituição silenciosa para salvar os doentes mais graves da chacrinha. A prioridade é clara: impedir que mais pessoas morram. Só depois virá a queda pública de Ferretti. O plano é preciso, quase cirúrgico, e prevê uma denúncia acompanhada de provas irrefutáveis. O erro deles será subestimar a capacidade de reação do inimigo. Ferretti, com um instinto de sobrevivência afiado, reúne seus homens de confiança e dispara uma ordem que muda completamente o tabuleiro. Ele manda fazer uma limpa imediata na farmácia da chacrinha. Nada pode restar. Nenhuma caixa suspeita, nenhum lote adulterado, nenhum vestígio que ligue sua fundação ao esquema criminoso. A estratégia é simples e perversa: trocar todos os medicamentos falsificados por remédios originais de procedência impecável. Se houver fiscalização, não encontrarão nada além de prateleiras exemplares. A operação é tratada como missão de guerra. Edilberto, Vicente e Luciano recebem instruções claras: agir rápido, sem testemunhas e sem deixar rastros. A chegada dos três à farmácia pega Viviane completamente de surpresa. A farmacêutica estranha o horário.
o tom urgente e, principalmente, a tensão estampada no rosto deles. Algo está errado e o instinto profissional de Viviane apita alto. Ainda assim, a ordem vem de cima, com assinatura e carimbo de Ferretti, o que a coloca em uma posição delicada. Viviane tenta questionar, pede explicações técnicas, fala sobre protocolos e registros. Vicente, com falsa cordialidade, responde que se trata apenas de uma reorganização de estoque por causa de uma auditoria surpresa. O discurso é ensaiado, mas apressa demais. Para garantir que nada saia do controle, eles exigem ficar sozinhos no local. Contra a própria vontade, Viviane se vê obrigada a entregar a chave da farmácia, sentindo que está participando de algo que pode ter consequências irreversíveis. Sozinha do lado de fora, a farmacêutica observa a porta se fechar e um silêncio pesado se instalar. Lá dentro, caixas são abertas, etiquetas arrancadas, lotes inteiros substituídos em tempo recorde. Cada movimento é calculado para apagar o passado recente. Ferretti, à distância, acompanha tudo por telefone, exigindo relatórios em tempo real. Ele sabe que essa cartada pode garantir sua sobrevivência por mais algum tempo, enterrando suspeitas e jogando a culpa no vazio. O que ele não imagina é que, mesmo tentando reescrever a cena do crime, pequenas falhas podem escapar. Um número de lote esquecido, uma câmera que não foi desligada, uma testemunha que ouviu demais. Enquanto Ferretti acredita ter virado o jogo, a tensão aumenta e o embate com Gerluce se aproxima de um ponto sem retorno, deixando claro que, em Três Graças, ninguém mexe com a verdade sem pagar um preço alto. E a conta ainda está longe de fechar. Do lado de fora da farmácia, o tempo parecerá se arrastar para Viviane. Cada minuto fechado atrás daquela porta aumentará sua angústia. Ela tentará ligar para alguém de confiança, mas desistirá no último instante, temendo represálias. O clima na chacrinha ficará pesado, quase sufocante, como se a própria comunidade pressentisse que algo grave estivesse sendo apagado diante de seus olhos. Lá dentro, Edilberto coordenará a troca com frieza. As caixas falsas serão colocadas em sacos pretos, lacradas e retiradas por uma saída lateral, longe do alcance de curiosos. Luciano ficará responsável por reorganizar as prateleiras, deixando tudo impecável, enquanto Vicente cuidará da papelada, substituindo registros e ajustando datas para que nada pareça fora do lugar. Em poucas horas, a farmácia parecerá um exemplo de regularidade, pronta para qualquer fiscalização inesperada. Ferretti, do seu escritório, encerrará a ligação com um meio sorriso. Para ele, o perigo imediato estará controlado. A ameaça anônima ainda ecoará em sua mente, mas o vilão confiará que, sem provas materiais, qualquer acusação cairá no vazio. Ele acreditará ter ganhado tempo. Tempo suficiente para virar o jogo, inverter narrativas e, se necessário, apontar culpados convenientes dentro da própria comunidade. Enquanto isso, Gerluce perceberá que algo saiu do roteiro. Informações desencontradas chegarão ao grupo, dando conta de uma movimentação estranha na farmácia. O sentimento inicial de vitória dará lugar à desconfiança. Ela entenderá que Ferretti se antecipou e que o confronto final não será tão simples quanto planejaram. Ainda assim, a líder não recuará. Pelo contrário, a mudança de cenário só reforçará sua certeza de que está no caminho certo. Viviane, ao receber novamente a chave da farmácia, sentirá um aperto no peito. Tudo estará arrumado demais, limpo demais, correto demais. Um detalhe fora do lugar chamará sua atenção, pequeno, quase invisível, e ficará martelando em sua cabeça. Ela não dirá nada naquele momento, mas guardará a informação como quem protege uma bomba relógio. Nos próximos capítulos, o jogo de aparências vai enganar autoridades, acalmar desconfianças e dar a Ferretti uma falsa sensação de vitória. Mas a tensão seguirá crescendo nos bastidores, com alianças sendo testadas, silêncios comprados e verdades escondidas a todo custo. A troca dos remédios será apenas uma cortina de fumaça, e todos saberão que, por trás das prateleiras organizadas, a guerra está longe de terminar. Naquela mesma noite, o silêncio da chacrinha será quebrado por um mal-estar coletivo.
Pacientes que haviam começado a reagir positivamente aos novos medicamentos voltarão a apresentar sintomas estranhos, mais leves, porém suficientes para levantar suspeitas. Nada que provoque alarde imediato, mas o bastante para acender um alerta interno em quem acompanha os casos de perto. Algo não fecha. Algo foi mexido. Viviane, inquieta, decidirá revisar mentalmente cada passo do dia. A pressa dos homens, o tom ensaiado de Vicente, o excesso de zelo na arrumação das prateleiras. Tudo parecerá correto demais para ser verdadeiro. Ela abrirá um livro de registros antigo e perceberá que uma sequência foi alterada com perfeição quase profissional. Não haverá prova concreta, apenas um rastro lógico que não deveria existir. Do outro lado, Ferretti ampliará o controle. Ele ordenará silêncio absoluto, reforçará a segurança da fundação e começará a espalhar versões preventivas, preparando o terreno para se colocar como vítima de uma conspiração. Em reuniões fechadas, deixará claro que, se alguém cair, não será ele. O jogo agora não é mais só de corrupção, mas de sobrevivência. Gerluce sentirá o impacto da mudança de cenário e entenderá que o confronto entrou em outra fase. O plano inicial ruiu, mas abriu uma brecha inesperada. Alguém dentro do sistema está nervoso, errando na pressa. E isso costuma custar caro. Ela reunirá o grupo e deixará uma frase no ar, seca e certeira. Quem limpa demais é porque teme o que ficou sujo. Enquanto isso, uma nova mensagem anônima começará a circular. Desta vez, não para Ferretti, mas para alguém da comunidade. Curta, objetiva e ameaçadora. A guerra silenciosa muda de alvo, e o próximo movimento promete empurrar todos para um limite perigoso, onde não haverá mais espaço para correções, apenas para escolhas irreversíveis. Raul consegue R$100 mil para quitar dívida com Samira e impedir que Joely entregue bebê para a vilã. Raul vai atravessar um dos períodos mais tensos e decisivos de toda a sua trajetória. Pressionado pelo passado, encurralado pelas escolhas erradas e com o tempo correndo contra ele, o rapaz percebe que chegou ao limite. Não há mais espaço para promessas vazias, desculpas esfarrapadas ou fugas covardes. Ou ele age agora, ou perderá tudo, inclusive a própria filha. Consumido pela culpa por ter colocado Joely nessa situação extrema, Raul passa noites em claro, revivendo cada erro que o levou até ali. A ideia de ver a filha sendo entregue a Samira funciona como um gatilho. O medo vira desespero, o desespero vira decisão. E pela primeira vez em muito tempo, Raul resolve enfrentar as consequências de frente. Sem dinheiro, atolado em dívidas com o tráfico e jurado por gente perigosa, ele entende que não pode recorrer a empréstimos, favores ou esquemas fáceis. Qualquer atalho agora só o afundaria ainda mais. É nesse ponto que ele percebe que a única saída está dentro da própria casa, mais exatamente na mansão da família, cercada de objetos que sempre simbolizaram um luxo que ele nunca soube valorizar. A virada acontece quando Josefa observa o comportamento do neto com atenção redobrada. A matriarca, calejada pela vida e por décadas de tragédias familiares, percebe algo diferente no olhar de Raul. Não é só medo, é arrependimento genuíno, é vontade real de mudar. E isso faz toda a diferença. Em uma conversa tensa, mas carregada de sinceridade, Josefa escuta Raul admitir que chegou ao fundo do poço. Ele confessa que não quer mais viver correndo, mentindo e destruindo tudo ao redor. Quer salvar a filha, quer se libertar das drogas, quer reparar mesmo sabendo que talvez seja tarde demais para reconquistar Joely. É então que Josefa, com a calma de quem enxerga além do óbvio, aponta para um objeto aparentemente esquecido em um canto da sala. Um vaso antigo, de porcelana chinesa, sempre tratado como peça decorativa. "Tá vendo aquele pote ali?" dirá ela, firme. "Aquilo não é enfeite qualquer. Foi seu pai que me deu. Aquilo vale uma fortuna." A informação cai como uma bomba. Raul se aproxima do objeto com cuidado, quase reverência. Pela primeira vez, ele não vê luxo, ostentação ou herança. Ele vê uma chance concreta de redenção. Uma saída limpa, sem crime, sem sangue, sem mais dívidas com gente errada.
Decidido, Raul fotografa o vaso de vários ângulos e leva as imagens até Feliciano, dono de um antiquário conhecido pela seriedade e pelo olhar clínico. Ao ver as fotos, Feliciano muda de expressão imediatamente. O interesse é visível. Ele explica sem rodeios que se a peça for original da dinastia Ming, o valor pode ultrapassar facilmente os 150 mil reais. Mesmo diante da possibilidade de ganhar mais, Raul não hesita. Ele não quer enriquecer. Quer resolver o problema agora. Por isso decide anunciar o vaso na internet por 100 mil reais, um valor abaixo do mercado, mas suficiente para cumprir seu plano com urgência. Enquanto aguarda contatos de compradores, a tensão só aumenta. Raul passa a viver em estado de alerta, desconfiando de cada ligação, cada carro que passa devagar na rua. O medo de Samira descobrir seus movimentos cresce, assim como o receio de Bagdá cobrar a dívida antes que o dinheiro apareça. O plano é claro na cabeça dele: usar parte do valor para devolver os 60 mil reais que Samira pagou a Bagdá para quitar sua dívida com drogas. Para Raul, isso anularia qualquer acordo informal envolvendo o bebê. Sem dinheiro envolvido, Samira não teria mais argumento, nem controle sobre Joelle. Sozinho, andando de um lado para o outro, Raul verbaliza sua esperança como se fosse um mantra. Vai dar certo, vai dar certo. Eu quito essa dívida, a Samira sai da jogada e a Joelle não precisa mais entregar a nossa filha. Aí tudo muda. É um misto de fé e desespero. Impulsivo, mas determinado, Raul liga para Joelle. A conversa é tensa, carregada de desconfiança. Ela escuta em silêncio enquanto ele promete que está fazendo tudo diferente desta vez. Que não está mentindo, que não está fugindo, que está resolvendo. Eu vou tirar a gente dessa. Eu vou fazer o certo, mesmo que doa. Confia em mim. Só dessa vez, dirá ele, com a voz embargada. Joelle, ferida por tantas decepções, não se entrega facilmente. Mas algo no tom de Raul a faz hesitar. Talvez seja o cansaço. Talvez seja a esperança que ela tenta sufocar, mas que insiste em sobreviver. Enquanto isso, Samira começa a desconfiar. A vilã percebe movimentações estranhas, mudanças de comportamento e silêncios que dizem mais do que palavras. Acostumada a controlar tudo e todos, ela não gosta de sentir que algo está escapando do seu domínio. A venda do vaso se transforma em uma corrida contra o tempo. Propostas surgem, negociações se iniciam, mas qualquer atraso pode ser fatal. Raul sabe que não terá segunda chance. Se falhar agora, perderá a filha, Joelle, e a si mesmo. E no meio dessa tensão crescente, a pergunta que ecoa é inevitável. O dinheiro chegará a tempo? Samira aceitará o pagamento e abrirá mão do bebê? Ou essa tentativa de redenção despertará um lado ainda mais cruel da vilã? A cada passo, Raul se aproxima tanto da salvação quanto da ruína. E o destino da criança passa a depender de escolhas feitas sob pressão máxima, onde qualquer erro pode custar tudo. A tensão atinge um novo patamar quando o anúncio do vaso finalmente começa a gerar retorno. Raul recebe mensagens de interessados, mas percebe rapidamente que nem todos são compradores legítimos. Alguns tentam barganhar valores absurdamente baixos. Outros fazem perguntas detalhadas demais, como se quisessem apenas confirmar a existência da peça. O medo de estar sendo monitorado cresce e ele passa a agir com cautela extrema, apagando mensagens, mudando horários e evitando sair de casa. Josefa, atenta, percebe o nervosismo do neto e o alerta. Pressa demais também pode ser armadilha. Ainda assim, Raul sabe que não pode esperar. Samira não costuma dar prazos sem cobrar com juros emocionais e crueldade. Cada hora perdida aumenta o risco de ela pressionar Joelle e acelerar a entrega do bebê. Finalmente, surge um comprador disposto a pagar os 100 mil reais à vista. A negociação acontece em clima de suspense, com Raul seguindo cada orientação de Feliciano para garantir que a venda seja limpa e segura. O dinheiro entra e o alívio vem acompanhado de um peso. Agora não há mais desculpas. Ele precisa ir até Samira e encerrar essa história cara a cara. O encontro é tenso. Samira o recebe com um sorriso frio, daqueles que anunciam perigo. Raul, firme como nunca antes, coloca o dinheiro sobre a mesa e exige que o acordo seja desfeito.
Ele deixa claro que a dívida com Bagdá será quitada ali mesmo e que Joely está fora de qualquer negociação. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. Samira provoca, tenta humilhá-lo, lembra de todos os erros do passado e aposta que ele vai recuar. Mas Raul não cede. Pela primeira vez, ele não implora, ele impõe. O dinheiro muda o jogo e a vilã percebe que perdeu sua principal arma de controle. Contrariada, aceita o pagamento, mas deixa no ar que aquilo não significa perdão, nem esquecimento. Enquanto isso, Joely recebe a notícia e desaba. A tensão acumulada vira choro, alívio e incredulidade. Ela não comemora de imediato, mas sente que, pela primeira vez, a filha ela está realmente segura. O gesto de Raul não apaga o passado, mas abre uma fresta para um futuro diferente. Raul, por sua vez, encara as consequências. Sem o vaso, sem o luxo da mansão e sem atalhos, ele entende que sua redenção não termina ali. Quitar a dívida foi só o começo. Largar o vício, reconquistar a confiança e se manter firme serão batalhas diárias. O destino de Raul toma um novo rumo. Ele evita a entrega do bebê, enfrenta Samira e paga o preço das próprias escolhas. Mas a grande pergunta permanece no ar. Será que essa mudança veio para ficar, ou o passado ainda cobrará sua conta mais adiante? Ferretti não aceita, não tolera e muito menos disfarça o desprezo ao descobrir o namoro de Leonardo com Viviane. Para ele, amor não é sentimento, é investimento. Logo nos primeiros sinais do envolvimento do filho, o empresário deixa claro, sem rodeios, que só admite uma nora que represente status, dinheiro e sobrenome forte. Pobre não entra na família, dispara sem qualquer pudor. Quando descobre que Viviane mora na chacrinha e construiu a própria vida longe dos salões luxuosos que ele frequenta, o preconceito vem à tona como veneno antigo guardado para na ocasião certa. Ferretti não grita, não faz escândalo. Ele prefere algo mais cruel, o ataque calculado. Em silêncio começa a arquitetar um plano para expor Viviane, constrangê-la e fazê-la desistir do romance por exaustão emocional. Para ele, basta pressionar o suficiente até que a ameaça se afaste sozinha. Enquanto isso, Leonardo trava uma batalha interna. Dividido entre a família poderosa e o sentimento que cresce sem pedir licença, ele decide agir. Ignora conselhos, rompe a própria rotina e volta à chacrinha, disposto a enfrentar o que vier. A chegada de Leonardo ao bairro acontece à noite, longe dos olhares curiosos do dia. Ele bate à porta de Viviane com o coração acelerado e uma frase que diz tudo. Não consegue parar de pensar nela. O reencontro é intenso, carregado de silêncio, tensão e desejo contido. Quando o beijo acontece, não há dúvidas. Ali existe algo verdadeiro. Mesmo tomado pela emoção, Leonardo respeita o tempo de Viviane. Ele passa a noite na casa dela, mas dorme no sofá, num gesto simples que diz mais do que qualquer discurso. Nos dias seguintes, a ausência pesa. Leonardo sente falta do cheiro, da conversa, da presença de Viviane. Não demora para voltar. Dessa vez chega diferente. Seguro, decidido, chamando Viviane de namorada sem hesitar. A palavra muda tudo. Muda o clima, muda o olhar, muda o destino. O que antes era cuidado vira entrega. A aproximação cresce, o vínculo se fortalece e a novela mostra, sem pressa, a primeira noite de amor do casal. Não como provocação, mas como afirmação. Eles escolhem ficar juntos. Na manhã seguinte, Leonardo e Viviane saem lado a lado, compartilhando pequenos gestos que denunciam intimidade e cumplicidade. Um sorriso fora de hora, mãos que se encontram, olhares que não precisam de explicação. O que eles não percebem é que não estão sozinhos. À distância, Edilberto observa tudo com atenção fria. Ele saca o celular, fotografa os beijos, registra cada detalhe como quem coleta provas de um crime. As imagens seguem rapidamente para Macedo, que não perde tempo e leva o material direto para Ferretti. As fotos caem como munição perfeita. Mesmo sem saber nada sobre a história de Viviane, Ferretti decide rejeitá-la oficialmente. Para ele, basta o endereço, a origem, o perfil errado. Viviane não se encaixa no molde que ele criou para o futuro do filho, e isso é imperdoável.
O preconceito não precisa de justificativa quando vem travestido de tradição. Convicto de que está certo, Ferretti parte para a próxima fase do plano. Ele ordena que Zenilda organize um jantar luxuoso, daqueles que intimidam só pelo ambiente. Cristais, talheres caros, convidados estratégicos. Oficialmente, o evento serve para conhecer melhor a namorada de Leonardo. Na prática, é um tribunal disfarçado de celebração. Ferretti pretende usar cada detalhe da noite para diminuir Viviane. Comentários atravessados, piadas com duplo sentido, elogios falsos que escondem desprezo. Tudo cuidadosamente pensado para colocá-la em seu lugar. Zenilda percebe que há algo errado, mas prefere obedecer. O jantar começa a tomar forma enquanto Ferretti afia as palavras como facas. Leonardo, alheio à armadilha, acredita que finalmente haverá uma tentativa de aproximação. Viviane sente o desconforto antes mesmo de atravessar a porta, como se o ar denunciasse o que está por vir. Ainda assim, decide enfrentar. Ela sabe quem é, sabe o que construiu e não pretende se esconder. O jantar promete expor feridas antigas, testar limites e colocar o amor de Leonardo e Viviane à prova. O confronto entre o poder e a dignidade está apenas começando, e Ferretti mostra que não pretende recuar tão cedo. A tensão cresce à medida que o jantar se aproxima. Leonardo percebe mudanças sutis no comportamento do pai. Frases atravessadas, silêncios longos demais e um interesse repentino em detalhes que antes nunca importaram. Ainda assim, ele segue confiante, acreditando que a presença de Viviane pode, de alguma forma, quebrar o muro de arrogância que Ferretti construiu ao longo dos anos. Viviane, por sua vez, sente o peso do convite. Não é medo, é intuição. Algo lhe diz que aquele encontro não será cordial, mas ela decide ir mesmo assim, consciente de que recuar agora significaria aceitar o papel que tentam impor a ela. O jantar começa com formalidades excessivas. Ferretti recebe o casal com um sorriso ensaiado, desses que não chegam aos olhos. Leonardo apresenta Viviane com orgulho, enquanto ela mantém a postura firme, elegante e segura. Nos primeiros minutos, tudo parece sob controle. Conversas triviais, comentários sobre negócios, elogios vazios à comida. Mas basta a primeira taça de vinho para Ferretti iniciar o jogo sujo. Ele solta indiretas sobre origem, berço e gente que precisa saber o próprio lugar. Cada frase é calculada para ferir sem deixar marcas explícitas. Viviane percebe. Leonardo também. O clima pesa. Zenilda tenta mudar de assunto, mas Ferretti insiste. Questiona a carreira de Viviane, desdenha do bairro onde ela mora e ironiza a ideia de alguém, da chacrinha, circular em ambientes sofisticados. Leonardo não aguenta. Pela primeira vez enfrenta o pai à mesa, dizendo que não aceitará desrespeito algum. O embate é direto, tenso, e deixa claro que algo se rompe ali. Ferretti reage com frieza, afirma que só quer proteger o futuro do filho e que esse relacionamento não passa de um erro emocional. Viviane, então, toma a palavra. Sem elevar a voz, ela se impõe. Diz que não precisa da aprovação de ninguém para existir, amar ou ocupar qualquer espaço. Cada palavra desmonta da estratégia do empresário, que não esperava resistência, muito menos dignidade. O jantar termina em clima de guerra silenciosa. Leonardo sai ao lado de Viviane, deixando o pai sozinho à mesa, derrotado naquele round, mas longe de desistir. Ferretti observa o casal partir com o olhar carregado de ódio contido. Para ele, aquela noite não foi o fim do conflito, mas o início de algo maior. Nos próximos capítulos, Ferretti promete ir ainda mais longe para separar Leonardo de Viviane, enquanto o casal se fortalece diante das tentativas de humilhação. O amor agora não é só sentimento, virou enfrentamento, e ninguém ali está disposto a recuar. Leonardo passa a noite inquieto, dividido entre a raiva e a decepção. Pela primeira vez, ele entende que o problema não é apenas o preconceito velado do pai, mas a necessidade obsessiva de controle que Ferretti exerce sobre tudo, inclusive sobre os sentimentos do próprio filho. Viviane percebe o conflito no olhar de Leonardo, mas não recua. Pelo contrário,
Deixa claro que não aceitará viver um amor escondido ou tolerar humilhações em nome de um sobrenome poderoso. No dia seguinte, Ferretti mostra que não sabe perder. Ele convoca Macedo e Edilberto e deixa claro que o plano precisa avançar. Não basta constranger, agora é preciso isolar. Ele começa a investigar a vida de Viviane, vasculha passado, amizades, rotina e trabalho, à procura de qualquer detalhe que possa ser distorcido. O objetivo é simples e cruel: criar uma narrativa que faça Leonardo duvidar da mulher que ama. Ferretti acredita que, plantando a semente da desconfiança, o relacionamento desmorona sozinho. Enquanto isso, Viviane sente os reflexos do ataque. Comentários atravessados chegam à farmácia, olhares mudam na rua, boatos começam a circular. Alguém claramente está puxando fios nos bastidores. Mesmo assim, ela se mantém firme, recusando-se a se vitimizar. A chacrinha fecha fileiras ao redor dela, e o apoio inesperado fortalece ainda mais sua posição. Viviane entende que não está sozinha, e isso muda tudo. Leonardo, por sua vez, toma uma decisão silenciosa, mas definitiva. Ele confronta o pai longe dos olhos de todos e impõe limites claros. Diz que não abrirá mão de Viviane, nem aceitará jogos sujos. Ferretti reage com desprezo, afirmando que o filho ainda vai acordar quando for tarde demais. O que ele não percebe é que Leonardo já acordou e não pretende mais obedecer. Júnior, cansado de engolir humilhações e ser tratado como suspeito eterno, decidirá parar de jogar na defensiva. A inquietação tomará conta dele como um pressentimento insistente. Lucélia estará nervosa demais, controlada demais, com gestos calculados e discursos ensaiados, como quem já sabe o que vai dizer antes mesmo de ser questionada. Para Júnior, aquilo não será coincidência. Será método. Em silêncio absoluto, ele dará início ao plano mais arriscado de sua vida. Usando seus conhecimentos técnicos, Júnior instalará um software espião no computador central da galeria, aquele que Lucélia usa para organizar exposições, controlar contratos e negociar obras. O que ninguém imagina é que por trás dessas telas elegantes se escondem mensagens comprometedoras, transferências suspeitas e trocas de e-mails que ligam diretamente Lucélia a negócios sujos com Ferretti. Júnior não vai agir por impulso. Ele vai observar, esperar, registrar cada movimento, cada arquivo aberto, cada conversa salva. Enquanto o cerco começa a se fechar, a vida pessoal de Júnior também sofrerá uma virada inesperada. Depois de 2 meses de aproximação sincera, dividindo silêncios, confidências e pequenas vitórias diárias, ele e Meg finalmente se permitirão viver o que sentem. O beijo acontecerá longe dos holofotes, sem plateia, sem exagero. Será simples, quase tímido, mas carregado de significado. Para Júnior, será a primeira vez em muito tempo que se sentirá visto sem preconceito. Para Mag, será a confirmação de que ele é muito mais do que a imagem distorcida que tentaram colar nele. Lucélia, porém, perceberá a mudança no ar. O sorriso de Júnior ficará mais firme, o olhar menos submisso. Isso a incomodará profundamente. A vilã, tomada pela inveja e pelo medo de perder o controle, decidirá atacar antes que seja tarde. Em uma cena pública diante de funcionários e convidados da galeria, ela irá diminuir Júnior, ironizar sua origem, zombar de sua condição social e insinuar, mais uma vez, que ele não passa de um oportunista. Reforçará a falsa acusação do roubo da gravura, omitindo deliberadamente que foi ela quem armou tudo nos mínimos detalhes. Casper ficará visivelmente desconfortável com o ataque, mas não saberá como reagir. Ele olhará para Júnior buscando alguma reação, talvez um recuo, talvez um pedido de desculpas. Não haverá. Júnior, dessa vez, não baixará a cabeça. Eu já sabia que teria esses olhares quando eu falasse a verdade, dirá ele com a voz firme, mas carregada de dor. Quem vai acreditar no favelado contra a loirinha dos olhos verdes, né? O silêncio será constrangedor. Casper baixará os olhos, envergonhado, enquanto Lucélia fingirá indignação. A tensão aumentará ainda mais durante um jantar na galeria, organizado por Lucélia como uma tentativa desesperada de reafirmar poder e normalidade. Taças erguidas,
Discursos ensaiados e sorrisos falsos não conseguirão esconder o clima pesado no ar. Será ali, naquele cenário elegante e hipócrita, que Júnior decidirá apertar o botão vermelho. Sem gritar, sem perder o controle, ele anunciará que tem provas. Provas irrefutáveis. Liga o computador da galeria, exigirá Júnior diante de todos. Tá tudo lá. Tudo que foi feito nos últimos dias foi gravado. Lucélia entrará em pânico. Tentará rir, desconversar, mudar de assunto. Depois apelará, chorará, implorará para que Casper não acredite. Jurará que tudo não passa de perseguição. Repetirá que Júnior age por vingança pessoal. Mas será tarde demais. Os arquivos começarão a aparecer na tela. Conversas comprometedoras, negociações ilegais, ordens diretas de Ferretti, tudo registrado com datas, horários e detalhes impossíveis de negar. O choque tomará conta da sala. Casper ficará paralisado. A cada nova prova, a máscara de Lucélia cairá um pouco mais, até que não restará nada além da verdade nua e crua. Cobra! Você é uma cobra, Lucélia! Gritará Casper, tomado por uma mistura de decepção, raiva e culpa por ter demorado tanto a enxergar. A vilã se desmanchará em lágrimas. Tentará se agarrar ao tio, lembrará da família, do passado, de tudo que possa despertar pena. Não adiantará. O desprezo falará mais alto. Casper ordenará que ela saia da casa e da galeria imediatamente. Sem direito à defesa, sem espaço para mais mentiras. A queda de Lucélia será humilhante, pública e irreversível. Mas nos próximos capítulos, a pergunta que ficará no ar é outra. Até onde Ferretti irá para se proteger quando perceber que uma de suas peças mais fiéis foi arrancada do tabuleiro? E Júnior, agora exposto, estará realmente seguro depois de mexer com gente tão poderosa? As consequências da revelação vão se espalhar como fogo em palha seca. A expulsão de Lucélia não encerrará o escândalo. Será apenas o primeiro dominó a cair. Assim que a vilã sair da galeria sob olhares de reprovação, o silêncio pesado dará lugar a murmúrios desconfiados. Funcionários começarão a trocar informações, lembrando episódios estranhos, ordens absurdas e mudanças repentinas de contratos que até então ninguém ousava questionar. Tudo passará a fazer sentido. Casper, profundamente abalado, se verá obrigado a encarar a própria omissão. Ele perceberá que ignorou alertas, desconsiderou atitudes suspeitas e permitiu que Lucélia transformasse a galeria em um braço clandestino dos interesses de Ferretti. Consumido pela culpa, ele pedirá que todos deixem o local, precisando ficar sozinho para reorganizar a própria cabeça. Pela primeira vez, o poder não trará conforto, apenas peso. Júnior, apesar da vitória, não sentirá alívio imediato. O gosto da justiça virá misturado ao medo. Ele saberá que cruzou uma linha perigosa ao expor alguém ligado diretamente a Ferretti. Mag perceberá a tensão no olhar dele e tentará acalmá-lo, lembrando que a verdade precisava vir à tona. Ainda assim, o pressentimento de que algo maior está por vir não o abandonará. Não demorará para Ferretti ser informado do que aconteceu. A notícia chegará distorcida, carregada de raiva e acusações. Para o empresário, Lucélia não caiu sozinha. Foi derrubada. E alguém terá que pagar por isso. Frio e calculista, ele concluirá que Júnior deixou de ser apenas um incômodo e passou a ser uma ameaça real. A partir daí, o jogo mudará de nível. Enquanto isso, Lucélia desaparecerá sem deixar rastros. Humilhada, sem dinheiro e abandonada, ela carregará consigo segredos que ainda não vieram à tona. Ferida no orgulho, a vilã não aceitará o fim imposto e começará a planejar sua vingança longe dos olhos de todos, alimentando um ódio silencioso que promete voltar à tona no momento mais inesperado. A galeria tentará retomar a normalidade, mas nada será como antes. A confiança estará quebrada, alianças serão revistas e novas desconfianças surgirão. Júnior deixará de ser visto como suspeito e passará a ser observado com atenção. Respeito para uns, temor para outros. E enquanto todos acreditam que o pior já passou, os próximos capítulos deixam claro: a verdade foi apenas o primeiro golpe. O contra-ataque está em curso. E quando vier,
não poupará ninguém. A história fecha com sensação de falso alívio, aquele silêncio que antecede a tempestade. Júnior entenderá que vencer uma batalha não significa ganhar a guerra. Ele passará a revisar cada passo, cada conversa, cada rosto ao redor. A paranoia baterá à porta, mas não será gratuita. Pequenos sinais começarão a surgir. Um e-mail anônimo apagado antes de ser lido, um carro parado tempo demais do outro lado da rua, comentários atravessados que revelam que o nome dele já circula em lugares onde nunca deveria chegar. Casper, tentando reparar o estrago, anunciará mudanças na galeria. Auditoria interna, novos contratos, novas regras. Tudo muito correto, tudo muito tardio. Ele oferecerá a Júnior reconhecimento público, quase como um pedido de desculpas institucional. Júnior aceitará, mas sem ilusão. Ele saberá que respeito conquistado à força tem prazo de validade. Mag será o ponto de equilíbrio. Ao lado dela, Júnior começará a perceber que não pode viver apenas reagindo ao ataque dos outros. O romance ganhará contornos mais maduros, menos idealizados. Amor em território hostil exige estratégia e coragem. Eles farão planos simples, quase ingênuos, como se agarrar ao cotidiano fosse uma forma de resistência.